1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém? Você achou? Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Agora, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5:1. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, Filipenses, capítulo 3, 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Vou ler mais uma vez. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. 1 Tessalonicenses 1, 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós abrimos o nosso coração e pedimos, continue a falar conosco, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha usar a minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor, Pai. Que as tuas palavras saiam da minha boca, Senhor. E que a tua igreja seja edificada, seja fortalecida pela tua palavra. Nos ensina, Deus. Nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia mais viver para a glória do teu nome, Senhor. Usa as nossas vidas a cada dia para testificar, Pai, para glorificar o Senhor, Pai. Fale comigo, fale com a tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então nós estamos falando sobre igreja, um lugar para conviver. Todos esses textos aqui, Paulo, ele está nos exortando, está nos chamando para imitar a Jesus. Imitar a Jesus. Imitar pessoas que imitam a Jesus. Ser parecido com Jesus. E a igreja é esse lugar. A igreja é esse ambiente onde também nós temos a oportunidade de imitar pessoas. Imitar pessoas que são parecidas com Jesus. É na igreja que nós aprendemos a nos relacionar. É na igreja que nós nos aproximamos de pessoas. E nessa aproximação nós passamos a enxergar como essas pessoas são. E também como Jesus é. Porque essas pessoas que nós olhamos, elas estão imitando a Jesus. E eu aprendo olhando para essa pessoa, como ela serve, como ela caminha, como é que ela vive, qual que é a caminhada dela. Então o nosso desejo é ser um servo de Deus. O nosso desejo é servir ao Senhor. E a igreja é uma oportunidade para você ver bons servos servindo. Quem aqui quer servir ao Senhor? Levante a mão. Olha aqui, parece que 100%. E nós queremos servir ao Senhor. Então, nesse lugar, nós temos a oportunidade de encontrar pessoas que servem ao Senhor. E nesse lugar, então, nós ficamos atentos, nós olhamos
nós caminhamos. E esses servos bons que servem ao Senhor, eles se tornam uma referência para nós. Nós passamos a imitá-los, porque nós queremos servir ao Senhor. E nós estamos vendo estes servos servindo ao Senhor. E nós começamos a copiar, a imitar, a aprender. Porque nós não só aprendemos ouvindo, mas nós aprendemos também vendo e imitando. Nós aprendemos vendo e imitando. Então esse lugar aqui, igreja, é uma oportunidade de imitarmos uns aos outros. E essa imitação vai nos ajudar a parecer com Cristo Jesus. E aí eu gostaria de colocar aqui, se eu não me engano, são 7 tópicos. O que nesse lugar de igreja nós conseguimos aprender? Como esse lugar se torna um ambiente de imitação? O primeiro ponto aqui é sobre o exemplo. O exemplo, ele é essencial no ensino. Eu lembro que quando eu fazia aula de contrabaixo, já fui contrabaixista, hein, gente? Não igual o nosso querido Davi, mas já foi. E aí eu estava lá tentando, o professor falava, não, peraí, dá aqui o contrabaixo. Aí ele pegava, colocava a nota, é desse jeito, é dessa forma. Aí ele me devolvia, faz da forma que eu fiz, né? Então ele me ensinava, mas também ele fazia para que eu pudesse olhar e imitar, fazer conforme ele está fazendo. E eu me lembro também que nessa época que eu era músico, olha só, né? Não fui músico, né, gente? Mas tudo bem. O que chamava atenção era você ver outras pessoas tocando, né? Então, outros grupos de louvor, outras pessoas, outro baixista, você fala, nossa, olha aquele baixista ali, olha o jeito que ele toca, né? Então, eu acredito que os músicos vão ouvir uma música diferente da gente, né? Olha, eu estou ouvindo o som do contrabaixo ali, estou ouvindo o solo, a guitarra, olha o tom, subiu o tom, desceu o tom, enfim, passa a perceber outras coisas. Então, no ensino, como é essencial a imitação. Porém, antes da imitação vem o exemplo. O exemplo, ele é essencial. Porque as pessoas aqui estão nos copiando. Você já parou para pensar? Nesse ambiente aqui, as pessoas estão copiando você. Isso não traz um peso de responsabilidade? Traz, né? Traz um peso. Olha o que Paulo falou. Sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu imito a Jesus. Paulo, ele era egocêntrico, egoísta, era narcisista, né? Melhor dizendo, não. Ele imitava Jesus. Então vocês vão aprender de Jesus olhando para mim. E esse é o chamado da igreja. Esse é o nosso chamado. O quanto que eu estou buscando ser igual a Jesus, porque tem pessoas que estão olhando para mim. Tem pessoas que estão me copiando. Porque a formação ministerial não é só um falar. Não é só uma didática. É uma contemplação. É uma admiração, é um olhar. Olha como ele serve, olha como ele faz, olha como ele se dedica. Então as pessoas estão olhando para nós. O jeito que falamos, o jeito que tratamos, o jeito que servimos. Como é importante para nós ver um bom servo de Deus em ação. Como é importante para nós, porque a gente vai aprendendo com esse bom servo. Como a igreja precisa de bons servos, porque esses bons servos vão formar outros
bons servos. E existem pessoas que querem aprender. Existem pessoas que querem aprender. E como nós então formamos discípulos vivendo? Quando eu vivo uma vida de discipulado, eu também estou formando discípulo. Porque as pessoas estão me imitando. As pessoas estão olhando para mim. As pessoas precisam ver um bom servo de Deus em ação. As pessoas precisam ver como é que esse servo vive. E para isso é necessário uma caminhada. É necessário uma vivência. Foi por isso que Jesus falou, vem e segue-me. Jesus não falou, vai lá com os fariseus, aprende a Torá, aprende tudo aquilo lá. Depois de 2 anos de seminário, você vem aqui, que eu já vou te enviar. Não. Jesus não falou isso. Ele falou, vem aqui e vem andar comigo. Você vai olhar para mim e você vai aprender comigo. A formação ministerial, ela começa na caminhada, na vivência, na vida passada para outra vida, no ensino. Hoje nós queremos terceirizar tudo. Terceirizamos tudo. Nós pais, terceirizamos tudo. A gente contrata aí uma equipe para ensinar o nosso filho. A gente cobra da escola, a gente cobra do professor de balé, de não sei o que lá. A gente cobra do pastor da igreja, a gente cobra da professora das crianças, do líder de jovens, de adolescente. A gente cobra de todo mundo. A gente está acostumado a terceirizar. Só que nós esquecemos a nossa responsabilidade, do nosso exemplo e do nosso ensino. É necessário uma caminhada. Então, irmãos, nós somos exemplos. As pessoas estão imitando a nós. Elas estão olhando para nós. Por quê? Por mais que é uma ordenança aqui, por mais que Paulo está exortando, é uma naturalidade também. Porque talvez você, quando era criança, você colocava ali o sapato do seu pai, da sua mãe, o vestido da mãe, o batom da mãe, né? Quem aqui já fez isso? Né? A maioria aqui, né? Quem já pegou o seu filho ou sua filha vestindo a sua roupa, né? O filho está imitando. Ele quer ser igual a você. Ele está copiando você. Desde criança, nós imitamos as pessoas que nós amamos. Nós admiramos essas pessoas. E nós vamos aprendendo. Então, as pessoas que nos amam, elas vão olhar para nós. Essas pessoas que amam você, ela olha para você, ela admira você. Nós admiramos quem nós amamos. Nós contemplamos quem nós amamos. Quando o seu irmão fala, eu te amo, pode ter certeza, alguém que admira você. E esse admirar é alguém que está olhando você, está percebendo o seu jeito, está contemplando, olha, um dia eu quero ser um servo igual a essa pessoa. Eu quero servir igual a você. Eu quero ser igual a você. Eu quero servir a Deus igual a você. E aí a gente começa a perguntar, onde que você estudou? Qual livro você leu? Que seminário você estudou? Como é que você fez para chegar? Qual foram os caminhos? As pessoas querem saber qual foi o caminho que nós percorremos. Qual foi a nossa história? Aquilo que nós passamos. Porque nós imitamos, nós queremos ser igual, nós precisamos aprender. E aí isso coloca em nós uma responsabilidade. Mais uma vez,
Porque se alguém está olhando para mim, e quando eu tropeçar? E se eu cair? Eu lembro uma vez, em um aconselhamento, eu falei, olha, você não pensou no seu filho. Porque o seu filho, o seu pecado também foi contra ele. As consequências chegam no seu filho. A gente tem que entender que nós, enquanto um ser coletivo, quando nós caímos, a gente não cai sozinho. A gente não cai sozinho. Pessoas caem com a gente. Existem pessoas no seu colo. Quando você tropeça, essa pessoa que está no seu colo, ela também pode cair. Então você cuida da sua vida. Quando você cuida da sua vida, você também está cuidando de quem? Da vida do outro. Você pai, você mãe, é importante você cuidar da sua vida. Porque quando você cuida de você está cuidando também dos seus filhos. Você está cuidando daqueles que estão na sua casa. O marido, quando o marido cuida dele próprio, ele está cuidando da esposa, ele está cuidando dos filhos. E o contrário também, quando nós deixamos de cuidar de nós deixamos de cuidar dos nossos filhos. Que tamanha responsabilidade. Ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas você vive só. A sua escolha não vai ter nenhuma consequência. A sua decisão não vai impactar ninguém. Claro que vai. Então cuidado, irmão. Existem pessoas no seu colo. Cuidado que a sua queda, o seu tropeçar, pode levar outras pessoas. Nós temos pessoas nos admirando, pessoas olhando para nós. E a gente fala, poxa, mas pastor está falando de imitar, esse lance de imitar, a gente nunca gostou, né? De imitação. Você está me imitando, está usando uma roupa igual a minha, você está fazendo o que eu estou fazendo. Só porque eu falei, ele está falando. Isso, uma cultura nossa, nos incomoda. Mas eu li aqui alguns textos, Paulo exortando, falando, de sermos imitadores uns dos outros e do Senhor. Isso é necessário. Nós precisamos de referência. A igreja nos dá essa oportunidade. Imitar não é uma inveja. Ao contrário, a imitação, ela protege da inveja. Porque a imitação está conectada com o amor. A inveja está conectada com o ódio. Enquanto eu imito é porque eu amo. Eu não invejo. Imitar é querer ser igual. Invejar é você querer ter o que o outro tem. É diferente. É você querer o que é dele. Não querer ter algo igual ao dele. É querer o que é dele. E quando você não tem o que é dele, e aí, como diz aí, o Carlos não está aqui, né? Ele é psicanalista. Se eu não consigo ter o que é dele, eu destruo o que é dele. Então eu falo assim, nossa, que tênis horrível que você está usando. Na verdade, eu estou destruindo o tênis dele porque eu queria ter o tênis dele. Isso é inveja. A inveja é destruir o que o outro tem. Porque eu queria ter e eu não tenho, então eu destruo. Agora, quando ele fala, nossa, eu vou comprar um tênis igual ao seu. Onde você comprou? Ele está te imitando. Você fala invejoso? Talvez não, ele gosta de você. Às vezes a Patrícia, posso falar aqui, né? Acho que ela não vai se importar. Ela espera eu me arrumar, aí quando eu vou ver, ela está com uma calça, uma camisa da minha cor, assim, né? E ela não tem inveja de mim, né? A imitação está conectada ao amor. Ao amor. Só que a gente confunde. Ele quer saber de você. Ele quer aprender com você. Ele quer ser igual a você.
E aí eu preciso pensar, então, o outro ponto. Eu já estou no quarto ponto. Não estou falando os tópicos aqui, mas posso falar, né? O primeiro tópico eu falei sobre o exemplo é essencial no ensino. O segundo tópico eu falei que a imitação é parte da nossa natureza. O terceiro tópico que foi agora, a imitação não é inveja. E agora sobre o nosso coração. Diante de tudo isso, eu preciso olhar para o meu coração. Porque aonde está o meu coração, o seu coração, o coração do pastor, do líder, do discipulador, está o coração da igreja. Onde está o coração do líder, do pastor, do discipulador, daquele que está aconselhando, está o coração da igreja. Aonde está o meu coração? Se o líder deseja a palavra, se o líder deseja uma vida de oração, se o líder deseja uma vida de santidade, o que vai acontecer? A igreja vai querer isso. Agora, se no meu coração, como foi falado aqui pelo Luiz, se no meu coração eu estiver conectado a outras coisas, o coração da igreja não vai estar conectado com as coisas de Deus. É mais ou menos em casa. Nós queremos que o nosso filho, que os nossos filhos tenham o coração em Deus. Esse é o nosso desejo. Só que o nosso filho vai nos imitar. E ele nos imitando, ele olha, ele fala, como assim? Ele quer que eu busque a Deus. Mas eu não vejo ele buscando a Deus. Eu vejo ele fazendo tudo de segunda a sexta. Tudo. Ele faz tudo, trabalha, vai atrás de tudo. Mas eu não vejo ele buscando a Deus. Eu não vejo ele servindo. Eu não vejo ele servindo ao Senhor. Eu já falei várias vezes aqui, meu exemplo de casa. Eu cresci numa casa vendo meu pai e a minha mãe servindo. Eu cresci vendo meu pai e a minha mãe servindo. Quando eu falo para vocês, irmãos, eu tento passar aquilo que eu vivi na minha vida, que serviu para mim, para meus irmãos. E talvez na nossa casa, o nosso filho, a gente quer que o coração dele esteja em Jesus, mas o nosso coração não está em Jesus. A gente não tem força para ir numa reunião de oração, de vigília, uma visita, um culto, um evangelismo. A gente não vai. E a gente quer que o nosso filho faça. Aí depois o nosso filho está no mundo, a gente está lá brigando, castigando o nosso filho. O seu filho vai imitar o seu coração. O seu filho vai imitar o seu coração. Não é o que você fala, é o que você vive. Você que é líder, discípulo, pastor, a igreja vai imitar o que você deseja. Ela vai imitar aquilo que está dentro do seu coração. Quando Paulo fala de imitação, Paulo não fala de uma questão estética. Imita o meu gesto, imita o meu trejeito. Não, me imita, porque eu desejo Jesus. A gente viu a vida de Paulo, o coração de Paulo está na Bíblia para nós. A gente percebe o coração de Paulo lendo as Escrituras. Paulo almejava Cristo. Paulo almejava Cristo. Paulo viveu para Cristo. Paulo falava, imite, porque eu desejo a Jesus. Eu busco a Jesus. E aí vale você refletir onde está o seu coração. Onde você tem buscado, onde você tem dedicado o seu coração. E porque as pessoas imitam o que nós desejamos. As pessoas imitam o que nós desejamos. E nós somos esse mediador para levar essa pessoa até
o que deve ser imitado. Esses dias o Felipe ou o Lucas, não lembro, falou, acho que foi o Felipe. Eu quero um shampoo de um jogador, né? Por que tem shampoo de jogador? Por que tem um Danone do Bob Esponja? Por que tem camiseta não sei do quê? Por quê? Porque essas pessoas, o marketing utiliza esses famosos para nos atrair até o produto. Olha, se o Cristiano está usando esse shampoo, ele é top. Se é de não sei quem, ele é top. Então as pessoas são atraídas por esses modelos, por essas referências. Olha, se o Cláudio está fazendo isso, eu vou fazer também. Inclusive, acho que não faz nem um mês, eu tive uma reunião com a liderança sobre exatamente isso. Falei com eles, imagina só, o nosso comportamento, a nossa postura, e como é que o outro que vai olhar para nós? Será que ele não vai fazer igual? Claro que vai, porque nós somos a referência. Se o Cláudio faz, você está na dúvida. Você fala, é pecado ou não é? Mas se você vê o pastor fazendo, o que você vai falar? Pode. Se o pastor está fazendo, pode. Se o seu líder está fazendo, pode. Se o seu discipulador está fazendo, pode. Porque nós somos os mediadores. Nós somos os modelos. Nós somos os exemplos. Então o nosso coração, ele precisa estar voltado para a palavra de Deus. Nós não somos apenas transmissores da palavra de Deus. Nós somos pessoas que devem viver a palavra de Deus. Não é apenas transmitir, mas é viver. O mensageiro da palavra, ele não deve ter uma ruptura do evangelho. Não é como uma palestra, né? A Márcia me contando que foi num médico especialista, mas todo o comportamento do médico não condizia com a área que ele atuava. Como assim? O evangelho não permite isso. Não adianta você querer ensinar alguma coisa que você não vive. Nós, antes de tudo, precisamos viver. Porque esse lugar aqui é um ambiente de imitação. Eu não posso estar rompido com o evangelho. Eu preciso viver o evangelho para pregar o evangelho. Eu preciso ser afetado pelo evangelho, para que o evangelho que eu prego afete outras pessoas. Primeiro, o evangelho precisa produzir algo em você. Cristo precisa produzir algo em você. E através disso, a sua vida vai impactar outras pessoas. Que o nosso coração, que a nossa vida deseja Cristo acima de tudo. Que possamos ser uma igreja onde pessoas queiram Jesus, porque nós desejamos Jesus. Eu quero amar Jesus como você ama. Eu quero servir a Jesus como você serve. Eu quero ter uma vida como você tem. Você é a minha referência. Irmão, essa palavra é para todos nós. Todos nós aqui, somos referências uns para os outros. Cada um aqui transmite a mensagem de Cristo. Quando eu fui no aniversário do Miguel, e eu falei para a Daniele, ele está crente, hein? Na hora do parabéns, né? Todo mundo cantando parabéns, ele pegou o microfone e fez igual a gente faz na igreja, né? É bênção, é bênção, é bênção, né? E na hora que acabou, todo mundo aplaudiu e ele deu um glória a Deus bem alto, assim, né? Por quê? Porque é o que ele ouve, é o que ele aprende, é o que ele assimila. O quanto que isso tem a ver com o ambiente que é vivido. Que o nosso coração possa desejar mais de Deus, para que outras pessoas também desejam esse Deus. E nós
que buscamos esses exemplos, falando de igreja geral, agora não só local, nós sempre encontramos dois modelos. Vamos chamar do modelo interno e do modelo externo. Vamos começar pelo externo. O modelo externo é aquele que não está perto de você. É aquela pessoa que você admira, aquele pregador famoso, aquele cantor famoso. E são pessoas bênção. O cara ensina muito bem a palavra. Você pode assistir ele online, que ele vai ensinar, vai pregar, vai te abençoar. São modelos que você tem. Só que esse modelo é um modelo externo. Porque ele está longe. Ele não está perto de você. Mas mesmo assim você admira. E até idealiza. Fala, meu, esse cara é bom. Esse cara é top demais. E a grande questão é quando você pega esse modelo, supervaloriza o modelo externo, e não valoriza o modelo interno. Quem é o modelo interno? É aquele que está perto de você. E aquele que está do seu lado. E aquele que está caminhando com você. Só que esse modelo interno, ele está próximo. Bom, como ele está próximo, o que acontece? Você vê algumas falhas, alguns erros. Você se acostuma com ele, se acostuma com o jeito dele. E aí fica difícil você olhar ele como alguém que é possível imitar. Porque você não idealiza. É mais fácil idealizar quem está longe. É muito mais fácil. Só que talvez, não quero desiludir ninguém, mas talvez o máximo que você vai conseguir é tirar uma foto com ele. Talvez seja isso. Tudo bem, você pode conseguir mais. Mas, quando você precisar de uma ajuda, quem vai te ajudar? É o modelo interno. É aquele seu líder que tem erro como você, que tem falha como você, mas ele está próximo de você, ele é acessível. Então eu acredito que os outros, ok, podem ser referências, só que nós só aprendemos com aqueles que estão ao nosso lado, que estão caminhando com a gente. E aí nós, enquanto igreja, não podemos desprezar estes. Eu lembro uma vez que eu fui num seminário, num congresso, conferência. Aí o cara falou assim, ó, o Hernandes Dias Lopes estava até lá. Aí ele falou, olha, o Hernandes Dias Lopes, ele prega assim. Primeiro, porque ele só vive disso. Segundo, ele prega esse sermão em todo lugar que ele vai. Ele vive de igreja, pregando a mesma coisa. Fica fácil para ele. Agora vocês trabalham o dia todo. Estão pregando no mesmo lugar, todos os domingos. As pessoas te veem o tempo todo. É fácil idealizar quem está longe. É fácil admirar quem está longe, mas nós, igreja, precisamos admirar quem está perto da gente. Nós, igreja, precisamos admirar também. Não estou dizendo que você vai deixar de admirar o outro, irmão. Não quero desvalorizar ninguém que você gosta. Mas nós não podemos trocar. Porque é com esses que nós aprendemos. Estava até conversando com o Romerito ali agora. E eu falei para ele assim, Romerito, eu guardo uma frase que você traz para mim, que é uma grande lição. Que eu falo assim, Romerito, obrigado por hoje. Ele fala assim para mim, pastor, eu que agradeço pela oportunidade de poder servir. Isso não é um aprendizado para nós? Isso não é um aprendizado para nós enquanto igreja? A gente tem oportunidade de aprender com quem está no nosso meio. E às vezes a gente fala, não, eu não vou lá naquele encontro, porque, poxa, eu tenho no meu YouTube fala o nome de alguém aí, gente, o David, não, esse não, por favor. Outro. Bom, tudo bem.
Tudo bem, tem o cara famoso aí, né? Não, eu não vou, porque esse cara manja tudo. Você acha que eu vou lá para ouvir tal? Irmãos, nós aprendemos com as experiências, com as trocas, com os erros, com os acertos. Aquele lá vai te ensinar, vai, tudo bem. Mas esse irmão aqui, ele está contribuindo para moldar o seu caráter, para te ajudar a servir como Cristo. Nós temos muito que aprender uns com os outros. Nós não podemos desprezar nenhum dos nossos irmãos. Cada um aqui, cada um tem dons. Deus se revela através de cada um de uma forma diferente. Você tem oportunidade de perceber Deus, a multigraça, a multiforma de Deus, a multigraça dele, através de cada um que está aqui. Nós temos essa oportunidade. E Deus nos colocou para nós estarmos em igreja, família, para aprendermos uns com os outros. Andar juntos e aprender com os outros. Ver de perto como é viver, como é ver de perto pessoas que amam a Jesus. Quem aqui ama Jesus? Levante a mão. Quem aqui busca imitar a Jesus? Levante a mão. Está aqui a oportunidade para nós aprendermos como imitar a Jesus, como amar Jesus, como aprender de Jesus, ver alguém de perto. Às vezes você tem você vê nada contra tirar foto com um famoso, irmão, por favor, tá? Você gosta de tirar à vontade, porque sei lá, se eu vejo a banda Resgate lá, eu vou falar, vamos tirar uma foto aqui. Eu confesso, né? Eu vou pedir, né? Então tem que aprender a respeitar você também. Voltando, então, onde que eu estava? Um pouquinho antes disso. Lembrei. E aí a gente faz de tudo por essa pessoa. Só que tem alguém que está do nosso lado, caminhando com a gente, andando com a gente, vivendo com a gente. São esses que merecem também uma selfie com a gente, ou com eles, porque são eles que nos ensinam, são eles que caminham com a gente. Então, por último aqui, então imitar a Jesus é um chamado para todos nós. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, Jesus é a nossa referência. E, irmãos, a gente tem que aprender também, nessa época de relativização, a gente fica pensando como é que Jesus responderia. E a gente relativiza a forma que Jesus vai agir. A gente tem que entender que Jesus aqui na terra já viveu. Como é que você vai saber como ele viveu? Como? Lendo a Bíblia. Quem foi que respondeu? Patrícia, palmas para Patrícia, gente. Lendo a Bíblia. Aí o irmão, ele fala, não, eu acho que Jesus faria desse jeito. Não, eu acho que Jesus... Irmãos, vamos para a palavra. Vamos para a Bíblia. Não é o que eu acho, né? Não é a grande questão, né? Tem um livro que eu gosto muito. Esse livro vale a pena ler. O que Jesus faria em seus passos. É um livro ótimo. Só que nós pegamos em seus passos o que faria Jesus. Obrigado. Em seus passos o que faria Jesus. Muito bom livro. Porém, isso tornou uma frase popular. O que Jesus faria? Pensa bem. Não, irmão, não é pensar. É ler na Bíblia, encontrar respaldo bíblico. Palavra de Deus. Não é o que ele faria, é o que ele fez. É o que ele fez. É o que está escrito. Porque você pode dar várias respostas. Olha, ele faria isso, então eu vou fazer. Mas quem disse?
o sentir no coração. Exatamente. Exatamente. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós só conseguimos, irmãos, imitar Jesus através do Espírito Santo. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar, porque é o Espírito Santo que forma o caráter de Jesus em nós. É o Espírito Santo que forma o caráter de Jesus em nós. Jesus está chamando pessoas para ser parecidas com eles. Com Ele, nós somos esse modelo, irmão. Nós somos esse modelo e é por isso que a igreja é esse ambiente de imitação. É nossa responsabilidade viver, porque nós estamos ensinando o tempo todo. A gente vai louvar o Senhor com uma música, e eu gostaria de encerrar aqui e dar uma aplicação aqui em 3 pontos. Para você que lidera, quem é líder aqui na igreja, levante a mão. Há olhos sobre você. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando como você serve, como você ora, como é que você resolve os seus conflitos. Elas estão anotando, agora eu vi como é que ela resolve o BO da vida dela. É desse jeito que eu vou resolver. As pessoas vão olhando para nós, elas vão observando. A nossa vida é o primeiro sermão. Para você que é discípulo, você que está aprendendo, todos nós aqui, quem é discípulo, levante a mão, todos nós. Escolha bem quem você observa, escolha bem, busque modelos próximos, reais, pessoas como você. Não tem ninguém Superman não, viu? Não tem nenhum super crente, aquele cara cheio de unção, que tem que abrir espaço para ele passar, que ele não é digno, não. Você não é digno de receber ele na sua casa. Não existe isso. Isso é uma ilusão que a igreja criou. É um cara normal, igual você, igualzinho a você. Busque andar com essa pessoa que ama Jesus de verdade. Encontre pessoas que amam Jesus e passe a olhar para essas pessoas. Procure pessoas que amam Jesus. E olha como essa pessoa vive. Olha como essa pessoa busca Jesus. Busque exemplos. Você vai ver falhas, você vai ver erros, porque ela é uma pessoa comum, é um ser humano. Mas você vai ver uma pessoa que busca arrependimento e está o tempo todo em perseverança. Irmãos, não se frustre se alguém errar. Não se frustre. Não coloque uma expectativa num líder, num discipulador, como alguém que nunca vai errar. Por favor, não faça isso. Ele vai falhar, ele vai errar, mas ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão para Deus. Não acuse, não aponte dedo. Seja um instrumento de amor, de perdão e de acolhimento. Que essa igreja seja uma igreja onde possamos ter oportunidade de aprender como é servir a Jesus. Que essa igreja seja uma oportunidade para aprendermos a imitar a Jesus Cristo. Que possamos aprender uns com os outros. Que possamos ensinar uns aos outros. Que possamos querer ser igual a nossos irmãos. Aprender, viver como Ele. Queira isso. E você, queira ser alguém imitável. Queira ser alguém imitável. Não é para sua glória, não. Não tem nada a ver com a gente aqui. Não é para sua glória. Eu quero que alguém me imite. Vem na minha que o negócio é firmeza. Não, não é isso. Mas que alguém chegue, que alguém se aproxime de Jesus através de você. Inclusive foi quando eu escrevi para o Eduardo, eu falei assim, olha, nós enquanto igreja queremos te ajudar a se aproximar de Jesus. Esse é o nosso desejo. Ensinar você a se aproximar de Jesus. Esse é o papel da Ana Paula como sua discipuladora. Ensinar você a se aproximar de Jesus. Ajudar você. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor e depois vamos louvar a Deus. Eu gostaria que você falasse com Deus. Que você pedisse. Senhor, eu quero ser um modelo. Eu quero ser um modelo.
Eu quero que as pessoas aprendam de Jesus através de mim. Eu quero falar como Paulo falou. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo queria que as pessoas fossem igual a Cristo. Por isso que ele falou isso. Me imitem, porque eu quero. Me imita, porque eu quero que você pareça com Cristo. Eu quero. Você quer que pessoas se pareçam com Cristo? Amém? Seja você o primeiro a parecer com Ele. Você quer que o seu filho seja parecido com Cristo? Seja você o primeiro a parecer com Ele. Que o seu coração deseje Cristo acima de qualquer outra coisa. Que o seu coração busque a Cristo acima de qualquer outra coisa. E sua vida seja moldada, transformada por Ele. Vamos orar. Senhor,